Você já sentiu que Deus está tentando falar com você, mas não consegue entender a mensagem? Talvez seja um sonho, um sentimento estranho ou até uma coincidência que parece significativa demais para ser apenas casual. A verdade é que Deus nos fala o tempo todo, mas nem sempre estamos atentos para ouvir. No vídeo de hoje, vamos revelar as 7 formas surpreendentes com que Deus tenta se comunicar com você. E a última pode mudar completamente a forma como você percebe sua presença na sua vida. Fique comigo até o final e descubra se Deus já tentou falar com você sem que você percebesse. Número 1. A paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará os nossos corações e os seus pensamentos em Jesus Cristo. Filipenses 4:7. Deus fala conosco através da sua paz. No mundo em que vivemos, é fácil nos sentirmos sobrecarregados com preocupações, incertezas e desafios diários. Em meio a esses momentos turbulentos, Deus nos oferece algo que vai além da lógica humana. Uma paz que transcende todo entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas vem do próprio Deus e se manifesta dentro de nós quando depositamos nossa confiança nele. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Apesar de sua situação adversária, Paulo encorajou a igreja de Filipos a permanecer firme na fé, confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Nos versículos anteriores, ele exorta os cristãos a não se preocuparem com nada, mas a levarem tudo a Deus em oração, com gratidão. Filipenses 4:6. Como resultado dessa entrega total, Deus derrame sobre nós uma paz que guarda nossos corações e mentes. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Muitas vezes tentamos encontrar paz em soluções humanas, estabilidade financeira, relacionamentos, planos bem estruturados. No entanto, tudo isso pode falhar e nos deixar ansiosos. Deus nos chama a buscar sua paz através da oração, da confiança e da entrega total de nossos medos e preocupações a Ele. Exemplo prático. Imagine alguém que perdeu o emprego inesperadamente. O medo do futuro pode ser avassalador, mas ao invés de se desesperar, essa pessoa decide entregar sua situação a Deus em oração. Mesmo sem uma resposta imediata, ela começa a sentir uma paz interior inexplicável, confiando que Deus tem um propósito maior e suprirá todas as suas necessidades. Essa é a paz mencionada por Paulo, um descanso para a alma, independente das situações. Cultivando a paz de Deus. Ore com sinceridade. Leve suas preocupações a Deus com confiança, agradecendo pelo que Ele já fez. Confie na soberania de Deus. Mesmo quando tudo parece errado, creia que Deus está no controle. Renove sua mente em Cristo. Alimente sua fé com a palavra de Deus e evite pensamentos de medo e dúvida. Busque a presença de Deus diariamente. Quanto mais nos aproximamos dele, mais sua paz inunda nosso coração. Deus fala conosco de diversas maneiras, e uma delas é através da paz que Ele coloca em nosso interior. Sempre que essa paz estiver presente, saiba que Ele está guiando seus passos. Mas se a inquietação dominar seu coração, talvez seja um sinal de que você precisa parar, orar e buscar a direção em Deus. Que hoje você possa experimentar essa paz divina que transcende todo entendimento e que guarda seu coração e sua mente em Jesus Cristo. Número 2. Apocalipse 3:7. O controle de Deus sobre as portas da vida. O que Ele abre ninguém pode fechar, e o que Ele fecha ninguém pode abrir. Deus fala conosco através das portas que Ele abre e fecha. A vida é cheia de oportunidades e desafios, e muitas vezes nos perguntamos se estamos no caminho certo. Este versículo poderoso nos lembra que Deus tem o controle absoluto sobre as portas em nossa vida. Ele abre oportunidades que ninguém pode impedir e fecha caminhos que não são para o nosso bem. Isso significa que, quando confiamos nele, podemos ter a certeza de que estamos indo na direção certa,
mesmo que nem sempre compreendamos seus planos de imediato. Apocalipse 3:7 faz parte da carta à Igreja de Filadélfia, onde Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, um símbolo de autoridade divina para abrir e fechar portas, segundo a vontade soberana de Deus. Jesus estava garantindo à verdadeira igreja que, mesmo diante das adversidades, ele havia colocado diante deles uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Isso nos ensina que, quando Deus estabelece um caminho para nós, nenhuma força humana pode impedir seu propósito. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Muitas vezes nos frustramos quando algo que desejamos não acontece. Podemos insistir em caminhos que não são os melhores para nós, ou não percebemos as oportunidades que Deus nos dá. A chave para viver esse ensinamento é confiar que Ele tem um plano perfeito e que cada porta aberta ou fechada faz parte desse plano. Exemplo prático. Imagine alguém que passou meses tentando conseguir um emprego dos sonhos, mas todas as portas fechadas. Depois de muita oração, essa pessoa recebe uma oferta inesperada para uma vaga que nunca havia sido considerada, mas que acaba sendo muito melhor do que a anterior. Essa é a forma de Deus nos mostrar que Ele tem algo maior do que o que planejamos, abrindo portas que nunca imaginamos e fechando aquelas que poderiam nos levar a um caminho errado. Confiando nas portas de Deus. Ore antes de tomar decisões. Peça a Deus que revela quais portas Ele está abrindo e quais Ele está fechando em sua vida. Aceite os planos de Deus com fé. Quando uma porta se fechar, confie que Ele está preparando algo melhor. Esteja atento às oportunidades divinas. Muitas vezes, Deus já abriu uma porta, mas estamos distraídos demais para enxergar. Não forçar portas fechadas. Se algo não está dando certo, peça discernimento para entender se é Deus lhe mostrando um novo caminho. Que esperamos confiar em Deus, sabendo que Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que não são para o nosso bem. Número 3. Provérbios 11:14. Há sabedoria nos conselhos. Na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Deus fala conosco através dos conselhos. Deus nos criou para vivermos em comunhão, compartilhando conhecimento e aprendendo uns com os outros. Este versículo de Provérbios nos lembra que buscar orientação de pessoas sábias é essencial para tomar decisões corretas e evitar armadilhas da vida. A segurança mencionada aqui não é apenas física, mas emocional, espiritual e moral. Quando ouvimos conselhos de pessoas tementes a Deus, Ele nos guia por caminhos de paz e justiça. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, é um guia prático de sabedoria para a vida diária. Esse versículo nos ensina que ninguém tem todas as respostas sozinho. Quando buscamos conselhos de pessoas sábias, estamos mais protegidos contra decisões impulsivas ou erradas. Deus usa outras pessoas para nos direcionar, concordar e encorajar. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, confiando apenas no nosso próprio entendimento. Mas Deus nos ensina que há segurança na orientação de conselheiros piedosos. Exemplo prático. Imagine alguém que está prestes a tomar uma grande decisão, como mudar de emprego ou iniciar um novo relacionamento. Em vez de decidir sozinha, essa pessoa busca a opinião de mentores, amigos de fé e líderes espirituais. Ouvir diferentes perspectivas pode trazer clareza e evitar erros que poderiam ser possíveis no futuro. Buscando conselheiros sábios. Peça orientação a Deus. Antes de buscar conselhos humanos, ora para que Deus guie sua escolha e coloque pessoas certas ao seu redor. Cercar-se de pessoas sábias. Identifique conselheiros que tenham temor a Deus e experiência de vida para ajudá-lo. Ouvir com humildade. Nem sempre o conselho que recebemos será o que queremos ouvir, mas precisamos estar interessados em aprender. Discernir as decisões tomadas. Nem toda opinião é sábia.
compare tudo com a palavra de Deus para garantir que a orientação esteja alinhada com a vontade dele. Que possamos buscar sabedoria em bons conselheiros e permitir que Deus nos guie por meio dessas vozes. Número 4. Hebreus 4:12. O poder transformador da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de duas gomas, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e interesses do coração. Hebreus 4:12. Deus fala conosco através da sua palavra viva. A Bíblia não é um simples livro de histórias ou regras antigas. Ela é viva, dinâmica e tem o poder de transformar vidas. Este versículo de Hebreus nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um registro do passado, mas um instrumento ativo que molda nosso presente e nos guia para o futuro. A palavra de Deus penetra profundamente em nosso ser, revelando nossos verdadeiros interesses, corrigindo nossos caminhos e nos ensinando a viver de acordo com a vontade divina. Deus nos fala através das Escrituras, trazendo consolo, orientação e discernimento. O livro de Hebreus foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos que enfrentavam perseguições e dúvidas. No capítulo 4, o livro enfatiza a importância de ouvir e obedecer à palavra de Deus, pois ela é poderosa o suficiente para expor o mais íntimo do nosso coração e nos direcionar ao caminho correto. Assim como uma espada afiada corta e separa, a palavra de Deus revela o que realmente está dentro de nós, nossos pensamentos, desejos e interesses. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Para ouvir Deus falando conosco, precisamos nos aprofundar em Sua palavra. A Bíblia é nosso mapa espiritual, mostrando-nos o caminho certo e nos alertando sobre os perigos. Quando enfrentamos decisões difíceis, encontramos respostas nela. Quando estamos fracos, encontramos força. Quando estamos confusos, vamos direção. Exemplo prático. Imagine alguém que está passando por um momento de ansiedade e dúvidas sobre o futuro. Ao ler Filipenses 4:6-7, essa pessoa encontra a promessa de Deus para trocar a ansiedade pela paz. Isso não é apenas um texto, mas uma mensagem viva que traz rompimento e transformação. Deus fala diretamente ao coração por meio da sua palavra. Permita que a palavra de Deus transforme sua vida. Leia a Bíblia diariamente. Mesmo que seja um pequeno trecho, permita que Deus fale com você através das Escrituras. Medite na palavra. Não leia apenas por ler. Reflita sobre o que Deus quer lhe ensinar. Aplique os ensinamentos no dia a dia. A palavra só se torna eficaz quando colocamos na prática o que aprendemos. Ore pedindo discernimento. Peça a Deus para revelar verdades profundas e aplicar a sua palavra ao seu coração. Que possamos buscar a palavra de Deus como nossa fonte de sabedoria, pois ela é viva, eficaz e transforma nossa vida a cada dia. Número 5. Jó 33, 14-15. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de várias maneiras, porém nós nem sempre percebemos. Em sonhos e visões da noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas e elas dormem em suas camas, Deus se comunica conosco de formas diversas. Muitas vezes buscamos ouvir a voz de Deus apenas de uma maneira específica, talvez por meio da oração ou da leitura da Bíblia. No entanto, este versículo do livro de Jó nos ensina que Deus fala conosco de diversas formas, incluindo sonhos e visões. Deus é soberano e, por isso, escolhe o meio mais adequado para nos transmitir sua mensagem. Às vezes, ele nos direciona através das Escrituras. Outras vezes, usa pessoas para nos aconselhar e, em momentos de tranquilidade, pode até falar conosco por meio de sonhos. A questão é: estamos atentos ao que ele deseja nos dizer? O livro de Jó relata a história de um homem que passou por sofrimento intenso, mas manteve sua fé em Deus. No capítulo 33, Eliú, um dos amigos de Jó,
está explicando que Deus se comunica de diversas formas, mas as pessoas nem sempre percebem. Deus pode usar sonhos para alertar, corrigir, consolar ou revelar algo que precisamos saber. Ele deseja nos guiar, mas cabe a nós prestar atenção aos sinais que ele nos dá. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Se Deus fala conosco de várias maneiras, precisamos estar abertos e sensíveis à sua voz. Muitas vezes, os sonhos podem trazer explicações sobre situações da nossa vida. Podem ser um alerta ou um consolo em tempos difíceis. Além disso, devemos buscar discernimento para entender quando um sonho ou visão vem realmente de Deus. Exemplo prático. Imagine alguém que, há tempos, está em dúvida sobre um caminho a seguir. Em uma noite, essa pessoa tem um sonho vívido com uma porta se fechando e outra se abrindo. Ao orar e refletir, percebe que esse sonho confirma algo que Deus já vinha mostrando de outras formas. Isso demonstra que Deus pode usar até nossos momentos de descanso para falar ao nosso coração. Estar sensível à voz de Deus. Minério de discernimento. Sempre que você tiver um sonho significativo, peça a Deus para revelar seu verdadeiro significado. Busque confirmação na palavra. Deus nunca dará uma mensagem que contradiga a Bíblia. Use-a como referência. Esteja atento a outros sinais. Deus pode falar através de sonhos, mas também através de situações, conselhos e sua própria voz interior. Mantenha um coração receptivo. Às vezes, Deus nos fala, mas estamos tão ocupados ou distraídos que não percebemos. Cultive momentos de silêncio para ouvir sua voz. Que possamos estar sempre atentos à voz de Deus, seja em sonhos, na palavra ou no dia a dia, e que possamos responder com fé e obediência. Número 6. Atos 16, 6-7. Quando Deus fecha um caminho, ele tem um plano melhor. E passando pela região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegou à fronteira da Mísia, dirigiu-se para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16, 6-7. Deus fala conosco, através das portas fechadas. Muitas vezes achamos que não estamos no caminho certo, que nossos planos fazem sentido e que estamos satisfeitos com o que há de melhor. Mas e quando Deus nos impede de seguir o futuro? Quando sentimos que uma porta se fecha, podemos nos frustrar e nos perguntar: por que Deus? Nesta passagem de Atos, vemos que Paulo e seus companheiros fizeram a pregação na Ásia, algo que aparentemente foi bom e correto. No entanto, o Espírito Santo os impediu. Isso nos mostra que, por mais nobres que sejam nossos planos, Deus tem um tempo e um propósito perfeito para tudo. Às vezes, Ele fecha uma porta para nos redirecionar para algo ainda maior. Paulo fez sua segunda viagem missionária, levando a mensagem de Cristo a diversas regiões. Ele queria ir para a Ásia Menor, atual Turquia, mas o Espírito Santo não foi autorizado. Logo depois, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda, e assim, ele entendeu que Deus queria que ele levasse o Evangelho para a Europa. Isso resultou na conversão de muitas pessoas e na expansão da igreja para novos territórios. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Quando enfrentamos portas fechadas, precisamos entender que Deus pode estar nos direcionando para algo maior e melhor. Se Ele nos impede de seguir um caminho, é porque Ele já preparou outro. Devemos confiar na Sua vontade, mesmo quando não entendemos de imediato. Exemplo prático. Imagine alguém que estava certo de conseguir comprar a casa dos sonhos. No entanto, apesar de todo o planeamento e esforço, o financiamento não foi aprovado ou a compra não pôde ser concretizada. Essa pessoa pode se sentir desapontada, mas, algum tempo depois, surge uma oportunidade ainda melhor. Uma casa maior, em uma localização mais favorável e com condições ainda mais vantajosas. O que parecia um não de Deus era, na verdade, um espere,
tenho algo maior para você. Aprendendo a confiar na direção de Deus. Ore por discernimento. Antes de seguir qualquer caminho, peça que Deus revele se essa é realmente a sua vontade. Não lute contra portas fechadas. Se algo não está dando certo, confie que Deus tem um propósito e busque sua orientação. Esteja aberto a novos direcionamentos. Às vezes, Deus nos guia para algo que nem imaginamos, como fez com Paulo e a Macedônia. Tenha paciência e fé. Deus nunca nos impeça de algo sem um motivo. Ele sempre tem um plano maior e melhor para nós. Que esperamos confiar em Deus não apenas quando Ele abre portas, mas também quando Ele fecha, sabendo que sua vontade é sempre perfeita. Número 7. Se 2 Coríntios 13:1, a confirmação de Deus, através de testemunhas. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13:1, Deus fala conosco. Através da confirmação. Quantas vezes nos encontramos diante de uma decisão difícil, sem saber qual caminho seguir? Buscamos ouvir a voz de Deus, mas em nossa ansiedade, podemos nos confundir entre nossos próprios desejos e a vontade do Senhor. Neste versículo, aprenda que Deus frequentemente confirma sua direção de múltiplas testemunhas, seja por meio de conselhos de pessoas sábias, situações, ou até mesmo sua palavra repetida através de diferentes formas. Quando Deus deseja nos guiar em algo, Ele não nos deixa dúvidas. Ele nos dá sinais, repete sua mensagem e usa diferentes meios para que possamos ter certeza de que Ele está nos mostrando. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto para avisá-los sobre a necessidade de provas concretas na tomada de decisões espirituais e na correção de erros. Ele cita um princípio do Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15, que afirma que nenhuma acusação ou decisão importante deveria ser baseada em um único testemunho. Esse princípio não se aplica apenas a julgamentos, mas também à maneira de Deus nos orienta. Quando Deus fala, Ele confirma sua palavra mais de uma vez para que não restem dúvidas. Isso nos ensina a não agir impulsivamente, mas a esperar pela confirmação do Senhor antes de tomarmos decisões importantes. Como aplicar esse ensinamento na vida diária? Devemos estar atentos às confirmações de Deus antes de agir. Isso significa buscar conselhos, observar observações e, acima de tudo, comparar tudo com a Bíblia. Deus nunca nos guiará para algo que contradiga sua palavra. Exemplo prático. Imagine que uma pessoa esteja orando sobre mudar de cidade para um novo emprego. Primeiro, ela sente paz ao falar sobre isso. Depois, um amigo cristão, sem saber da situação, menciona uma palavra de encorajamento sobre novos começos. Mais tarde, em um culto, o pastor prega exatamente sobre confiar em Deus para mudanças. Esses sinais repetidos podem ser uma confirmação de que Deus está direcionando essa pessoa para essa decisão. Buscando a confirmação de Deus. Minério e peça sabedoria. Antes de tomar decisões importantes, peça a Deus que confirma sua vontade em sua vida. Busque conselhos de pessoas tementes a Deus. Deus muitas vezes fala através de líderes espirituais, amigos e familiares que vivem em comunhão com Ele. Observe as estatísticas. Quando Deus quer que sigamos um caminho, Ele frequentemente alinha eventos e abre portas. Compare com a Bíblia. Nenhuma direção de Deus jamais contradirá sua palavra. Se algo está desalinhado com as Escrituras, não vem dele. Que possamos sempre buscar a confirmação do Senhor antes de tomarmos decisões, confiando que Ele nos guiará com clareza e certeza. Esses são apenas alguns dos sinais de que Deus pode estar falando com você. Agora me conta, você já experimentou alguns desses sinais? Escreve aqui nos comentários. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecerão sua fé. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.